Oi pessoal, bem-vindo à nossa aula de Psicologia Avançada. Ops. Se você percebeu que é a aula errada, parabéns. Você já deixou esse professor bem feliz. Mas hoje é mesmo a nossa aula de História. Hoje vamos falar de um dos períodos históricos mais transformadores da história da humanidade. Alguém aí quer chutar que período que é esse? Alguém tem alguma ideia? Uma dica. Dependendo do seu histórico familiar... pegaram essa, hein? Histórico, história... Talvez, ao invés de você usar uma bombeta, você poderia estar usando um chapéu feito de palha. Não do One Piece. Parecido, mas não o dele. E agora? Alguém quer tentar? Alguém quer chutar? Tá bom, vou dar mais uma dica. Vamos falar do momento histórico que é conhecido como Revolução... Tá bom. Vamos falar da Revolução Industrial. Você já ouviu falar sobre a Revolução Industrial? Esse período histórico que ficou conhecido como Revolução Industrial começou na Inglaterra por volta de 1760 e se estendeu até mais ou menos até meados do século XIX, marcando a transição da manufatura, produtos que eram feitos à mão, artesanais, para a produção em larga escala com máquinas. É isso aí. Vários fatores impulsionaram esse processo na Inglaterra. Várias coisas aconteceram para que isso acontecesse lá na Inglaterra. O país tinha abundância, tinha bastante carvão, que era uma fonte de energia, e ainda é, né? E minérios de ferro, matéria-prima para as máquinas. Havia também um grande acúmulo de capital pela burguesia, pelos ricos da época, que podiam investir nas novas tecnologias e fábricas. A política de cercamentos que expulsou camponeses das suas terras e gerou uma vasta mão de obra disponível para as cidades, além de uma fonte de desenvolvimento no comércio marítimo e do espírito científico. Ou seja, muitas pessoas perderam as suas terras e aí não tinham mais trabalho, então tinha muita mão de obra disponível e esse pessoal precisava trabalhar. Então o pessoal foi buscar da cidade, no campo, pessoas que pudessem trabalhar nas suas fábricas, manuseando as suas máquinas, né? E o comércio marítimo, os barcos que faziam a transição entre países com o comércio, vendendo os produtos entre os países, também estava sendo desenvolvido e estava bem forte na época, né? Mas o espírito científico, as pessoas estavam fervilhando de ideias e resolvendo problemas para que pudesse se produzir a matéria, os produtos de maneira mais rápida e com maior quantidade. Isso resultou em um crescimento econômico sem precedentes. A expansão do mercado global e a consolidação do sistema capitalista. Foi um boom na época. Todo mundo produziu muito e se vendeu muito. E com isso ficou com o comércio marítimo aquecido, começou a se vender para todo mundo e o comércio global cresceu. E isso consolidou, isso firmou o capitalismo na época. Surgiram novas classes sociais. Já haviam ricos, que eram conhecidos como os burgueses, mas agora existia a burguesia industrial. Os donos das fábricas que acumulavam grandes riquezas e o proletariado, a classe operária, os trabalhadores, que vendia sua força de trabalho. Com tudo isso, como nós já falamos, houve um êxodo rural.
E com o êxodo rural, as pessoas que saíram do campo vieram para a cidade, houve uma grande transformação. Um resultado disso que são as comunidades, que antigamente eram chamados de favelas, né? Então o pessoal que veio do campo para a cidade não tinha onde morar. E aí precisavam trabalhar, não tinham como se locomover e começaram a construir as suas casas, a construir os seus barracos perto do local onde eles iam trabalhar, onde eles foram contratados. Então nos morros, né, em lugares onde tinha descampado, eles começaram a construir. As cidades se tornaram centros superpopulosos, com condições de vidas precárias para os trabalhadores, moradias insalubres, falta de saneamento, doenças e alta mortalidade. A exploração de mão de obra infantil e feminina também aconteceu nesse período. Em condições desumanas, era muito comum, com um salário ainda menor. Bom, esse foi um apanhado sobre a Revolução Industrial. Quero muito saber se tem alguém aí levantando a mão. Tem alguém com dúvida? Pode mandar a sua dúvida que nós, com muito carinho, vamos responder, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.